Boa noite, igreja. A palavra de hoje chama-se Preparando-se para o Grande Avivamento. Você crê que vai chegar esse dia? Ou você crê que já chegou sobre Pouso Alegre? Tem alguma dúvida que chegou esse avivamento sobre Pouso Alegre? Que você abrisse lá em Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel 2, 28. Esse texto de Joel, o que ele fala? Ele fala a mesma coisa que Pedro falou lá em Atos 2, que quando teve o grande avivamento, né, o início, o primeiro avivamento sobre a terra, foi lá com os apóstolos, lá em Atos 2, onde o Espírito Santo desceu sobre a terra, onde foi todos batizados com fogo, com o Espírito Santo, orando em línguas, profetizando, curando. Ali, Pedro, ele deu uma explicação para o povo, na pregação de Pedro, ele citou esse versículo, né, o mesmo lá de Joel, que está assim, ó: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, até que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor o chamar. Amém? Aqui foi o maior avivamento que aconteceu. O primeiro, apóstolo Pedro, declarando ao povo, que isso que falou lá em Joel, citando também lá em Atos, que ali foi onde o Espírito Santo desceu sobre toda a carne. Aqui, até do versículo 28 até o 30, aconteceu exatamente lá, né, em Atos 2. E aqui falando no 31, falando que o sol se converterá em trevas, a luz e sangue, né, antes que venha o grande, terrível dia do Senhor. Isso aqui, esse é o grande avivamento que está para vir agora. Porque agora, no finalzinho da minha pregação, eu vou falar para vocês sobre os profetas que têm falado, os novos profetas, os profetas de 150 anos para cá. O que eles têm falado sobre esse grande avivamento? É o grande avivamento que está chegando sobre a terra. Na verdade, esse grande avivamento virá sobre o Brasil. A verdade é essa. E aqui eu tenho certeza que nós não temos dúvida nenhuma que esse grande avivamento já começou aqui na nossa igreja. Amém? Glória a Deus. Falando sobre o avivamento, lá em torno de, houve muitos avivamentos entre 1700 e o início de 1900, na Europa e nos Estados Unidos. Lá em 1906, houve o avivamento da Rua Azusa. Todo mundo já ouviu falar da Rua Azusa? Teve um grande avivamento naquele lugar, nos Estados Unidos, lá praticamente em Los Angeles. E em 1970, teve um outro grande avivamento também nos Estados Unidos. E ali eu creio que encerrou os avivamentos sobre a terra. Encerrou. Por que eu falo isso? Nessa época, de 1700 a 1800, né, comecinho de 1900, eu creio que tem um pedacinho do ano de 1970, que esse avivamento aconteceu nos Estados Unidos. É a era da igreja de Filadélfia. Apocalipse fala de 7 igrejas. E ali, na ordem das igrejas, nós vemos que fala assim, cada igreja representada, ela fala de uma época que aconteceram esses 2000 anos. Então, nessa época, foi a igreja de Filadélfia, que é a 6ª igreja. Mas a 7ª igreja, que é a última igreja, é a igreja aqui de Laodiceia, a igreja morna. Que é uma igreja que a Europa, o que aconteceu com a Europa? Esfriou. A Europa, para você achar uma igreja lá, você tem que andar 50 quilômetros para você achar uma igreja. Olha o que aconteceu. Esfriou a igreja, esfriou. Igreja de Laodiceia. Mas eu creio, né, como nós temos a profecia falando, a palavra dizendo, e os profetas falando, que virá um grande avivamento sobre a terra. E eu acredito que assim, eu creio que vai se encerrar a igreja de Laodiceia. Se encerra a igreja de Laodiceia e se inicia o grande avivamento para que venha o grande dia do Senhor. E esse grande avivamento será curto, muito curto. Eu creio sim, esse é eu que creio, 3 anos e meio, profético. Para que
é culto para que você realmente fale assim, eu quero fazer parte desse grande avivamento, para que venha o grande e terrível dia do Senhor. Glória a Deus por isso, né? Amém? E nossa missão aqui é preparar as pessoas para esse evento. É preparar vocês, né? O bispo preparando nós preparando nossos 12, os 12 nós preparando os 12 deles, e assim vai. Amém? Primeira coisa, não podemos pular etapas. Primeiro, ter conhecimento das Escrituras. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer esse livro. Começa lá em Mateus, vai até Apocalipse, e volta a Mateus de novo, lê umas 3 vezes o Novo Testamento. Depois você lê o Velho Testamento. Para que você venha ter conhecimento desse livro aqui. E depois, ser treinado. E depois ser enviado. Né? Como essa igreja, né? Ganhar, consolidar, treinar e enviar. É mais ou menos parecido com isso aí. Então, enviar, que você seja enviado. E nós, como conhecemos Jesus Cristo, como conhecemos a palavra, um pouquinho desconhecendo a palavra, ou melhor, se você já conhece Jesus, você já é um pregador da palavra. Você pode chegar diante do teu irmão, ou diante da tua família, ou diante do teu parente, diante do teu vizinho, e falar de Jesus para ele. Amém? O nosso bispo Rodovalho recebeu a seguinte mensagem de Deus, lá quando ele era jovem ainda, estava na escola ainda. Ele recebeu assim, Deus falou com ele assim, se você não for você, quem será? Então eu vou falar para você agora, se não for você, quem será? Se não for aqui, aonde vai ser? Se não for hoje, quando será? Então você tem que preparar para que seja você, que seja hoje, e que seja aqui. Você não tem que esperar não, eu vou esperar isso ou aquilo, eu vou esperar eu melhorar, eu vou esperar eu conhecer a palavra, eu vou esperar Deus eu enviar, não. Começa agora, começa aqui. O que é o avivamento? Avivamento é levar vida aonde está morte. Onde tem morte. Então, mas que morte é essa? Morte espiritual. Pessoas que estão fora da realidade da palavra de Deus. Viver a palavra, né? Cuidado com seitas, porque seitas? Seitas é um órgão, uma religião, que é onde ela tem talvez a Bíblia como regra de fé, mas ela tem também um outro livro ditando o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer. Mas nós, como cristãos, nós temos somente um livro como regra de fé. Não precisamos de nenhum outro livro a mais para ditar nossas regras. Amém? Então aqui nós vamos fazer o que Deus manda, o que Deus pede. Levar a palavra, salvação, levar vida aonde tem morte. E essa é a nossa missão aqui. Porque o que nos interessa, na verdade, como cristãos, é a vida eterna. Eu interessa eu ter riquezas, eu ter isso, eu ter aquilo? Não. Deus pode dar riqueza? Pode. Mas o que nos interessa, na verdade, é a salvação, é a vida eterna. Porque daqui a pouco eu não vou estar aqui mais. E você também não vai estar aqui mais. A menos que Jesus volte logo, né? Eu creio que Jesus vai voltar logo. Para buscar a igreja dele, amém? Glória a Deus. Então, o Robson Rodovalho, nosso bispo, né? Ele recebeu a seguinte missão: vá para a sua escola e ganhe seus colegas para Jesus. A missão que ele teve, não sei a idade que o bispo Robson Rodovalho tinha nessa época, mas acredito que ele tinha os seus 16, 17 anos, quando ele recebeu essa missão. Olha hoje o que ele tem. Hoje tem mais de 1.000 igrejas espalhadas pelo mundo, não só no Brasil, mas espalhadas pelo mundo inteiro. Acredito que sejam as 1.400 igrejas, mais ou menos, deve ter. E você acha que você não consegue? Você consegue sim. Você consegue. Todos nós conseguimos. Amém? Para chegar lá e falar assim, meu amigo Jesus Cristo, conhece Ele? Ele é Deus. Ele quer ter uma intimidade com você. Ele quer te dar o livre acesso de você chegar até o Senhor Jesus Cristo. É o próprio Deus falando para você, eu estou aqui, tem intimidade comigo. É isso, é simples demais nós chegarmos e falarmos por próximo sobre Jesus. E Jesus chamou 12 homens, brutos, esquisitos e analfabetos. Olha para você ver, Jesus começou o ministério dele com 12 homens, da pior espécie,
Se for estudar a vida de cada um deles, você vai ver que Pedro era analfabeto. E bruto ainda. E muitos deles, você vai ver que quem olhava para eles não dava nada para eles. Mas Jesus viu algo neles. E eu vou começar com esses 12 homens. Para que eles se iniciam. E Jesus fez o quê? Ele preparou eles para fazer o avivamento sobre a terra. Trazer a grande missão de abrir igrejas. Jesus não abriu igreja nenhuma. Jesus preparou os seus discípulos para que eles viessem a fazer isso. A partir daquele momento, lá no Atos 2, que eles receberam o Espírito Santo, o fogo desceu, ali se iniciou a grande obra. E a primeira coisa que Deus fez com os apóstolos, né? Primeiro, ele curou eles. Segundo, ele treinou eles. E depois, eles enviou para fazer a obra. Eu queria que abrisse lá em Mateus 16, versículo 17 e 18. Mateus 16, versículo 17 e 18. Está assim, ó. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você vê que Pedro, homem bruto, ignorante, analfabeto, além de ter traído Jesus 3 vezes, recebeu a grande missão de coordenar os 12 apóstolos, os 11, né, ele, mas os 11 apóstolos, de liderar aqueles apóstolos, e iniciar a abertura de igreja, e iniciar o grande avivamento sobre a terra, e curar, até a sombra dele curava as pessoas, onde ele andava, a sombra ia curando. Uma coisa maravilhosa, de um homem desse. E Deus falou para ele assim: sobre esta pedra edificarei minha igreja. Mas Jesus não falou assim: Pedro, sobre você eu edificarei minha igreja. Não, sobre esta pedra, porque quem é a pedra? Desde Gênesis até Apocalipse, fala que a pedra é Jesus. E Pedro é o quê? Pedro é pedra também, como se fosse um pedregulho. Interessante que Jesus mudou o nome de Simão, né? Simão Pedro, né? O nome dele era Simão, mudou para Pedro. E Pedro, Simão significa cana, que é flexível. Mas mudou para Pedro, que é pedra, que é duro, rígido. E Jesus começou com um pequeno grupo de 12 homens. A partir desses 12 homens veio o grande avivamento, né? E dos 12 veio 70, dos 70 veio 144, e assim vai, né, fazendo discípulos. E a ordem de Jesus, lá em Mateus 28, fala assim: ide por toda a terra e fazei discípulos, e batizamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Deus deu uma missão para a igreja, não só para os 12 apóstolos, mas todo aquele que sucedesse a eles, para pregar a palavra, fazer discípulos. E essa é a nossa missão, e é a missão que a nossa igreja tem, de fazer discípulos. Assim como o bispo tem os 12 dele, né? Eu sou o 12 do discípulo, do bispo, depois debaixo de mim tem mais 12, depois dos 12 tem mais 12, né? É a forma que nós fazemos, porque existe grupos, né? Grupos dentro de grupos. A igreja é um grupo que é liderado pelo bispo, mas o bispo não dá conta de liderar cada um de vocês, né? 500 pessoas, não tem como ele ensinar, ele liderar. O que ele faz? Liderança debaixo de liderança, porque ele cria os grupos, porque nós podemos estar mais perto dos discípulos e ensinando eles. Assim nós aprendemos com o bispo, nós ensinamos nossos discípulos, e nossos discípulos ensinamos outros discípulos, e assim a sequência, como Jesus ensinou a igreja, né, a fazer discípulos, amém? E nós estamos debaixo da visão, como a palavra manda fazer. Glória a Deus. E você, né, falando sobre o avivamento, o grande avivamento que está sobre a terra, né? E nós falamos sobre esse avivamento que está sobre o Brasil. Você crê quando um profeta fala? Quando um profeta fala? Você crê, não crê? E quando vários profetas falam a mesma coisa? Vários profetas falando, profetas de épocas diferentes, tempos diferentes, falando a mesma coisa. O que você acha? Você vai crer muito mais, não vai? Eu estive pesquisando sobre esses profetas de 150 anos para cá. Eu achei mais de 20 profetas falando a mesma coisa. Só que eu marquei 10 aqui. Eu vou ler para vocês.
esses 10, o que eles falaram, para você entender o que está chegando sobre o nosso Brasil. Eu sou ruim em inglês, tá? Esses nomes aqui, tudo estrangeiro, tudo inglês aqui. Mas eu não sou bom no inglês, mas vocês me perdoem o meu inglês. Então vou deixar minha esposa para ler o inglês para mim aqui. Não vou chamar ela não, eu mesmo vou falar aqui. Amém? Então vou passar para o primeiro aqui, ó. Chama Gumar Wingre. Ele disse lá em 1912 que viria o último e poderoso avivamento sobre a terra. Ele profetizou lá em 1912. Mas ele estava vivendo lá em 1912 um avivamento. E ele falou sobre o avivamento, só que ele não falou sobre o avivamento que ele está vivendo, mas tem o que viria sobre a terra, um grande avivamento. Ele profetizou lá em 1912. Depois veio o William Marion Branham, em 1936, disse, já falou do Brasil agora, disse que o Brasil levantaria uma bandeira em nome do Senhor. Falando do Brasil, levantaria uma bandeira em nome do Senhor. Depois veio Smith Winger Roach, nossa, os nomes difíceis aqui, em 1936, profetizou que tinha apenas, ó, o que ele falou aqui, ó, interessante, ele profetizou que tinha apenas gotas de um mover de milagres na vida dele, e que o grande mover seria derramado sobre o Brasil. Ó, vou ler de novo para você entender, ó. Ele falou assim, ó, que ele tinha apenas gotas de um mover de milagres na vida dele, e que o grande mover viria sobre o Brasil. Mas sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez na vida dele? Ele ressuscitou 25 mortos, e só tinha gotas do avivamento sobre a vida dele, que o grande viria sobre o Brasil. Esse homem, ele não podia ver um velório, ele lá estragava o velório, acabava com o velório, e vai vir uma ordem sobre o Brasil. Que tal você também ser um estragador de velório? Não vou ver velório, vou acabar com esse velório agora. Vai lá, pega o morto e levanta ele. Ele falou isso para o Brasil, ele profetizou sobre o Brasil. Que o que estava sobre ele era pequeno demais do que viria sobre o Brasil. Olha o que mais falou. O outro aqui é o Billy Graham. Nossa, esse todo mundo sabe quem que é. Billy Graham. Faz pouco tempo que ele falou isso. Profetizou que o Brasil será o celeiro espiritual do mundo, que daqui sairão muitos profetas. Esse todo mundo sabe, conhece o Billy Graham. Morreu faz pouco tempo que ele morreu. Depois veio John Walker, profetizou que o Brasil lançará jovens para o grande avivamento, e a igreja brasileira levantará vida aos que estão mortos. Outros falando sobre vida sobre os mortos aqui, o Brasil. Olha outro aqui, o sexto aqui, ó. Mike Shear declarou que a adoração e o dom redentivo do Brasil é que o rio do leão fluirá sobre o Brasil 12 vezes mais que a América. Você sabe por que os Estados Unidos é uma potência hoje? Sabe por que os Estados Unidos é uma potência? É o poder que é hoje? Porque pelo avivamento que teve lá. A colonização da América, dos Estados Unidos, foi colonizado por cristãos, judeus, e é uma potência que ela é hoje. Mas está falando aqui que a do Brasil vai ser 12 vezes maior que de lá. O que ele falou aqui? Ele falou que o rio do leão fluirá sobre o Brasil. O que é o leão? O leão é Jesus. O que é o rio? É o rio que sai do trono de Deus. Vai se fluir sobre o Brasil. É uma coisa maravilhosa. O sétimo, Brenda Kilpatrick, disse que viu um anjo balançando a bandeira do Brasil, e que o Brasil foi escolhido para levar o nome do Senhor nos últimos dias. Ela teve a visão do anjo balançando a bandeira do Brasil. Alguém já viu falar essas profecias já? Ninguém viu? Oitavo, Bob Jones, ele viu um movimento de jovens que saía do Brasil e corria por todas as nações, levando fogo de avivamento. Jovens, porque a maioria fala sobre jovens, porque o mais velho, né, é duro o coração, né? Mas o jovem, ele está com o coração aberto, o jovem está no fogo, o jovem, ele tem a energia de fazer a obra, de fazer as coisas. Então, é aproveitar a energia do jovem, amém? Nono, Benny Hinn, todo mundo conhece esse, não conhece Benny Hinn? Lá em Manaus, em 2005, ele falou que foi levado por Deus para o Brasil para repartir
a unção com a nova geração de líderes que iriam avançar sobre todas as nações. E o 10º, né, é mais de 20 que eu achei, só que eu marquei só 10 aqui, para vocês entenderem. Morris Cerullo, o nome dele, ó. Não sei se é isso que fala, mas Morris Cerullo declarou, olha isso é interessante, que o Brasil foi escolhido para trazer o avivamento para os últimos dias. Esse já falou bem claro. O Brasil foi escolhido para trazer o avivamento nos últimos dias. Você crê que estamos vivendo os últimos dias? Sabe como é que você sabe que nós estamos vivendo os últimos dias? A palavra fala assim, olhe para Israel. Israel é o relógio do mundo. Olha o que está acontecendo em Israel. Embora já aconteceu muitas guerras em Israel. Né? Tem até a guerra dos 6 dias, né, que foi um terror lá. Mas Israel venceu elas, porque Deus está na frente. E Deus vai continuar na frente daquele povo. Embora o povo de Israel é uma pequena parte, tipo 3%, 4%, que são cristãos, infelizmente. Eles estão guardando o Messias chegar ainda. E já estou falando que o Messias deles está chegando. Na verdade, o Messias deles não é o Messias, né? É o anticristo. Então, para você, olhe para Israel, você vê como que está a situação lá. Está para estourar uma terceira guerra mundial. Nós estamos vendo que isso é iminente. Uma terceira guerra mundial vai ser o cenário perfeito para que o falso profeta declare o acordo de paz. Você imagina bem uma terceira guerra mundial com bombas nucleares? Que situação o planeta vai ficar? Então, ore, meu povo. Vamos orar. Vamos ter mais tempo com Deus, com a igreja, fazer a vontade de Deus, abrir teu coração, porque não há mais tempo para ficar curtindo, não há mais tempo para buscando coisas que não vai te influenciar em nada na tua eternidade. Amém? Glória a Deus. E vocês querem mais provas do que está acontecendo nessa igreja? Veja bem, eu não sei qual é o tempo aí, mas nós saímos de uma arena de mais ou menos 120 pessoas para uma arena de 460 pessoas. Em quanto tempo aconteceu isso? Alguém pode me falar aí? Em quanto tempo aconteceu de sair de 120 pessoas para 460? Isso foi em mais ou menos 2 meses, talvez? 2, 3 meses ou menos? Alguém pode falar aí? O João? Cadê o João? O João sumiu aí. Eu acredito que seja em 3 meses no máximo. Saiu de 120 pessoas para 460 pessoas. Você tem ideia? De jovens. Você está vendo o que está acontecendo aqui, o que eu falei agora há pouco, o que está acontecendo sobre a nossa igreja? Que o grande avivamento já está começando pela nossa igreja. Isso é maravilhoso. E vai estender pelo Brasil todo. E é isso que nós queremos, o avivamento, que venha vida sobre os mortos, amém? Glória a Deus. E eu tenho uma palavra para você agora. Eu quero que você ficasse de pé para me ler essa palavra. Eu queria que você ficasse de pé, prestasse bem atenção no que eu vou falar agora, nessa palavra. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Você puder projetar para a gente aqui, por favor? 2 Timóteo 1, 6. Vamos ver os 6 e o 7. Amém? Vou ler aqui. Ó. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Volta no 6, por favor. Eu queria que você prestasse atenção nesse versículo aqui, no 6. Ó. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Deus falando para você. O dom que Deus tem sobre a tua vida. Pela imposição de mãos. A mão de Deus colocando sobre a tua cabeça. Para que venha reavivar o dom que está sobre você. E Deus quer te batizar. Deus quer te usar para esse grande avivamento. Deus, Ele quer, cada um de vocês, quer usar a minha vida para fazer a obra dEle. Porque se esses profetas, todos, e mais alguns que eu vi, que eu não pus aqui, você tem aqui, estiverem certos, que eu creio que estão certos, a obra vai ser grande. A obra vai ser muito grande. E é sobre jovens. Olha quantos jovens nós temos aqui hoje.
Deus quer te usar, quer te batizar. Através dessa palavra, desse versículo. Eu te convido a você que quer receber a mão de Deus sobre a tua cabeça agora, para que Deus venha avivar o dom que está sobre você. Vem aqui até a frente, em nome de Jesus. Deus vai te usar, em nome de Jesus. Deus vai te encher da presença dEle. Vai descer fogo do céu aqui agora. Que Ele desça fogo do céu. Vai descer fogo do céu, vai queimar. O fogo de Deus vai queimar este lugar agora, em nome de Jesus. Oh Senhor, eterno Deus, Deus Todo-Poderoso, glória te damos, ó Pai, porque Tu és santo. Porque Tu és santo, porque Tu és santo, Tu és único, e não há outro além de Ti, Senhor Jesus Cristo. Porque Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, toda a adoração, todo o poder, toda a majestade foi Te dada, Jesus Cristo, sobre naquela cruz do Calvário. Foi te entregue, Jesus Cristo. Eu lhe peço a Ti, Senhor, venha descer fogo nesse lugar. Desce o fogo nesse lugar, traz o batismo de fogo, traz o batismo do Espírito Santo, traz o batismo com o Espírito Santo sobre esses jovens. Eu lhe peço, ó Pai, em nome de Jesus, venha trazer, Senhor, aviva, Senhor, aviva, Senhor, aviva, Senhor, usa Teu servo, Senhor, para pregar a Tua palavra, para levar os quatro cantos da terra a Tua palavra, Senhor Jesus. Oh Deus, nós Te adoramos, Senhor Jesus, nós Te amamos, Senhor Jesus, mais que tudo nessa terra, Senhor Jesus. Glória a Deus, Tu és santo. Oh Deus, vem Espírito Santo de Deus, vem reinar sobre essa terra, Senhor. Vem trazer vida àqueles que estão mortos, Senhor, em nome de Jesus.